Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês Cartas na Mesa. Essa história ela foi publicada em 1936 e é mais uma história de Hercule Poirot, nosso detetive preferido. Claro que aqui ele não vai agir sozinho. Nós teremos junto com ele Miss Oliver, aquela escritora que é o alter ego de Agatha Christie. Teremos também o inspetor Reece, que já apareceu em outras histórias, e o superintendente Barrow. Juntos, os quatro terão que descobrir quem matou o Sr. Chaitana. O Sr. Chaitana convidou 8 pessoas para jantar e uma daquelas pessoas apunhalou no coração. Bom, se a gente tem 4 detetives, supostamente acredita-se que sejam algum dos outros 4 convidados. E essa história também vai ser levada às nossas telinhas, né? Adivinhem com quem? Com a caracterização perfeita de Hercule Poirot, que é aquele ator maravilhoso, o David Suchet. Vou deixar aqui nos cards o link para que vocês possam acessar ao filme. Ele está disponível no YouTube, ele é legendado para o português. E apesar de lá no final do filme ter uma reviravolta que não é bem condizente com a história original de Agatha Christie, a gente vai perceber vários elementos que vão dar pistas de quem é o assassino do Sr. Chaitana. E esse meu livro, ele é da edição do Círculo do Livro. Eu comprei ele num sebo há muito tempo atrás, lá numa feira do livro em Porto Alegre. Vou contar para vocês então o que foi que aconteceu nessa história. E tudo começa com Hercule Poirot encontrando o Sr. Chaitana, né? Eles têm ali um breve diálogo. Esse homem, ele é bem excêntrico. Ele coleciona fotografias de várias pessoas, sendo que nessas fotografias também tem assassinos. E ele diz para Hercule Poirot que ele gostaria muito de recebê-lo na sua casa para um jantar, junto com outro grupo de pessoas. E ele logo trata de reunir supostamente assassinos ali com os detetives para ver se eles serão capazes de descobrir quem é que matou há muito tempo atrás. E durante o jantar, o nosso anfitrião, Mr. Chaitana, vai aproveitar para dar algumas alfinetadas nos convidados. Ele vai começar dizendo que é muito fácil um assassino se livrar de algo que tenha parecido um acidente, como por exemplo, uma medicação trocada, ou então um tiro que foi dado para afugentar algum leão, quando na verdade era para matar uma pessoa, ou até mesmo alguém que caiu da escada, quando na verdade ela foi jogada. Tudo isso cria um mal-estar. Hercule Poirot já fica com as orelhas antenadas, porque ele percebe que ali tem sim alguma coisa acontecendo, apesar de não saber ainda do que se trata. Sim, as cartas estão na mesa e alguém pode ser que tenha sua vida mudada após a descoberta de um crime passado. E tantos comentários vão colocar a cabeça do nosso anfitrião à risca. Sim, porque ele será apunhalado, ele vai ser morto naquele jantar. E vejam só, nós temos então 8 pessoas dentro daquela sala. Nenhum empregado entrou. Quem foi que se levantou, teve a coragem de pegar um punhal e enfiar no coração do Sr. Chaitana? Qual daqueles convidados é o assassino? É isso que a gente vai ver aqui nesse livro. Hercule Poirot sabe que para descobrir o assassino ele vai ter que voltar ao passado, tentar descobrir que crime é esse que o Sr. Chaitana mencionou que tenha sido passado como um acidente ou um incidente e que essa pessoa saiu ilesa. Então eles têm que vasculhar e descobrir naqueles convidados quem seria o assassino, porque estava tentando encobrir, acobertar um crime que já tinha sido acontecido e que supostamente estava adormecido. Junto com os 4 detetives, então, nós vamos ter outros 4 convidados, 2 homens e 2 mulheres. E a gente logo pensa que para uma arma assim, né, ter colocado uma arma de forma tão fria no corpo de um homem, só pode ter sido coisa de homem e não de mulher. Mulheres gostam mais de veneno, né, de não se envolver assim tão cruelmente no desfecho de um assassinato. E o nosso primeiro suspeito é um major que participou de muitos safaris. E lembrem,
o Sr. Chaitana falou de um tiro mal dado. Acontece que a gente vai descobrir que esse major, sim, ele se envolveu num crime há muito tempo atrás. Ele estava levando um casal para passear, fazer um safari, quando o homem tenta atacar, ele fica alucinado, ele tenta atacar a sua esposa. E na hora de defendê-la, o major acaba atirando e matando. Só que essa história não fica em silêncio. A esposa acaba contando para outras pessoas e isso, vai cair no ouvido do Sr. Chaitana. O segundo homem é o Dr. Roberts. E o Dr. Roberts também vai ter nas suas costas um caso de um homem que ele foi contaminado por uma lâmina infectada e ele acaba falecendo. A sua esposa fica muito revoltada, ela briga muito com o Dr. Robert e ela também vai acabar morrendo, só que no Egito, né? Depois destes dois homens, nós conheceremos as histórias das duas mulheres. A primeira é a senhora Lorimer. Ela é uma senhora que ela é muito astuta, ela é muito observadora, ela sabe jogar carta como ninguém e ela está atenta aos movimentos da mesa. Tanto que ela consegue assim descrever para Hercule Poirot a jogada e a mão de cada um dos personagens. E a senhora Lorimer, ela foi casada com o primeiro esposo. Esse primeiro esposo cai da escada, morre e ela casa com o segundo esposo. E o segundo esposo, um ano depois, tem um problema cardíaco e também morre. Tudo muito suspeito, né? E a segunda moça, ela se chama Anne, e a Anne, ela é uma pequena ladra. Tanto que Hercule Poirot vai fazer um teste, comprar algumas meias de seda e ela vai aproveitar a oportunidade para roubar. Então parece que no seu passado ela tinha roubado uma mulher, uma senhora, e essa senhora descobre que ela roubou dinheiro e aí então, sem querer, essa senhora troca os remédios e bebe um líquido de prataria, acaba morrendo intoxicada. Como a gente vê, todos esses personagens poderiam sim ter se safado de algo planejado e executado há tempos atrás e que agora estavam sendo apresentados pelo Sr. Chaitana como se ele soubesse exatamente quem era o assassino e o que cada um tinha feito. Após o jantar, o Sr. Chaitana pergunta se eles não gostariam de jogar bridge, que é um jogo de cartas, e aí então eles formam as duplas, né? Eles vão jogar, um sempre vai ser o morto, todos eles vão passar as cartas, e aí, olha gente, tá aqui, a Agatha apresenta a numeração de cada um dos personagens envolvidos para mostrar num contexto psicológico quem foi aquele que deixou passar uma carta importante, quem foi aquele que revelou-se não estar prestando atenção no jogo, porque já estava aqui, arquitetando uma forma de matar o anfitrião. E é por isso que dizem que esse livro tem um perfil psicológico, porque Hercule Poirot começa a fazer perguntas para os presentes naquela festa, naquele jantar, sobre as coisas que tinham na sala, o que cada um tinha observado, o que cada um tinha na mão, como tinham sido as jogadas, né, a partir daqueles resultados anotados. Hercule Poirot quer tentar descobrir quem estava prestando atenção nos movimentos do jogo ou quem estava bem desatento, seja prestando atenção no convidado, seja prestando atenção no anfitrião, seja mirabolando e arquitetando uma forma de matar o Sr. Chaitana e silenciá-lo mediante todas aquelas informações. Após entrevistarem todas as pessoas, a polícia ter sido chamada, os suspeitos têm que ser liberados, né? Para que então a polícia dê continuidade às suas investigações. E é isso que acontece, todos retornam para suas casas, mas Hercule Poirot continua investigando com Miss Oliver, com o inspetor Race e também com o superintendente Barrow. Eles vão fazer visitas a cada um desses 4 integrantes, tentar descobrir coisas que aconteceram lá no passado. E aí os fatos começam então a vir à tona, Hercule Poirot começa a costurar cada enredo. E lá no final do livro, outra morte vai acontecer. Então, se você ficou curioso, quer saber quem é o assassino e quem foi que morreu, fica aqui comigo porque agora vem a sessão do spoiler. E
vocês não vão acreditar, gente. Hercule Poirot recebe um telefonema da senhora Lorimer pedindo para que ele vá imediatamente até a casa dela. Hercule Poirot vai. Chegando lá, a senhora Lorimer diz que foi ela que cometeu o assassinato. Ela explica como tudo aconteceu, só que isso não convence Hercule Poirot. Ele pergunta: a senhora premeditou esse assassinato ou a senhora agiu num impulso? Não, eu agi num impulso, eu vi lá o punhal e eu fui até a lareira para atiçar o fogo e cravei o punhal no coração de Miss Chaitana. Só que Hercule Poirot não acredita na sua versão. E ele vai embora muito indignado. Só que quando ele está saindo da casa dela, ele observa que a senhorita Anne está chegando. Ele até pensa, volto ou não volto, vou lá para saber o que ela quer, mas ele resolve passar, deixar isso e retorna para sua casa. Na manhã seguinte, a polícia entra em contato porque a secretária do Dr. Roberts disse que ele recebeu uma carta dizendo que a senhora Lorimer ia se suicidar. Ela ia se matar, pedindo desculpa por todas as confusões que ela gerou na vida das pessoas, que ela é assassina e que ela não quer mais incomodar ninguém. O Dr. Roberts corre, tenta chegar lá, salvá-la, aplica uma injeção, mas mesmo assim a senhora Lorimer morre. O médico dela chega junto, eles tentam reanimá-la, mas não há mais o que fazer. E aí fica como dado desfecho que a senhora Lorimer matou o Sr. Chaitana e que estava ali pedindo desculpa a todos. As pessoas ficam assim impressionadas como pode uma mulher fria, naquele jantar com outras pessoas ter cometido esse assassinato. E Miss Oliver convida então todos para ir na casa dela, tomar um chá e conversar sobre os acontecimentos. E é aí que a história muda, Porque Hercule Poirot vai dizer que não, que Miss Lorimer não cometeu suicídio, ela foi, na verdade, morta. Quando a gente sabe disso, percebe que somente 2 pessoas poderiam ter cometido esse assassinato, ou a senhorita Anne ou o Dr. Roberts. E aí? Quem vocês acham que foi? Tudo levava a crer que tinha sido a menina Anne, só que essa menina ela vai ser afogada no lago. E quem apostou no Dr. Roberts acertou, porque foi ele, gente. Esse médico teve a cara de pau de contaminar, sim, o primeiro paciente que morreu e sim, de aplicar uma injeção contra tifo na esposa daquele homem que vai acabar morrendo lá no Egito. Mas antes de morrer, ela conhece o Sr. Chaitana e ela conta para ele as suspeitas que ela tinha do médico. Hercule Poirot consegue organizar uma cena, finge que tinha um homem ali lavando janelas, e que observou o Dr. Roberts colocando uma injeção no braço da senhora Lorimer. Ou seja, é ele que dá o tiro final de misericórdia. É ele que vai matar a personagem injetando uma medicação em excesso no seu braço. E todos sentados ali na sala de Miss Oliver, ouvindo as explicações de Hercule Poirot, ficam assim, de queixo caído. E o Dr. Roberts não tem como negar. Ele confirma que sim, que foi ele quem fez tudo isso. E ele vai preso, gente. Depois que ele sai escoltado pela polícia, é feito um comentário que sorte daquele limpador de janelas estar ali. E Hercule Poirot abre a porta e faz entrar o limpador de janelas, que na verdade é um ator. Não tinha limpador nenhum. Ele deu um jeito de fazer o outro confessar o crime, supostamente tendo sido observado por um limpador de janelas que não existiu. E então um dos personagens pergunta: mas então ninguém viu o Dr. Roberts injetando o remédio? E Hercule Poirot diz: eu vi. Com os olhos do espírito pode-se ver mais com que os olhos do corpo. A gente se recosta, fecha os olhos e deixa agir as massas cinzentas. E assim termina essa história. Ela vai ter umas tiradas engraçadas, tanto de Hercule Poirot quanto de Miss Oliver, que vai aproveitar para dar uns pitaquinhos aos leitores de Agatha Christie.
dizendo que sim, ela se equivocou, que às vezes ela força alguma situação e que até mesmo ela repete alguns enredos em outras histórias. Mas e aí? Qual é o problema? Quem gosta da autora gosta e quem ama os seus livros vai continuar sempre amando, seja lá com as repetições que houver. Eu me despeço por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa narrativa Cartas na Mesa. Penso que Agatha Christie poderia ter colocado outros suspeitos. 4 eu achei um número pequeno, né? Mas tá valendo. É uma história cheia de ação, porque a gente vai ver que aqui nesse caminho outros assassinatos acontecerão. Eles também retomam coisas passadas, coisas antigas cometidas lá atrás e que o Sr. Chaitanya tinha conhecimento. Então, fica a minha dica aí para esse final de semana. Quem não puder ler o livro, assista ao filme. É um pouquinho diferente, mas acho que tá valendo. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima história. Tchau, tchau!